Bem, eu sou a Amanda e a gente vai tratar sobre a cinética química. A cinética química, pessoal, é o que? Estuda a velocidade das reações. E agora nós vamos tratar especificamente sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação, certo? Os principais fatores. A temperatura ela influencia muito na velocidade da reação com a agitação das moléculas. A superfície de contato, lembrando que os conteúdos anteriores trouxeram a questão de só há uma reação se você colocar em contato os dois reagentes. Caso contrário, não há reação, porque precisa do contato entre as moléculas. A concentração dos reagentes. Agora, outros fatores que também influenciam. Os catalisadores, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A luz influencia também nas reações. E a pressão no caso de reagentes gasosos, certo? A temperatura. A gente pode verificar aqui, ó, quanto maior a temperatura, maior a agitação e a frequência entre os choques das moléculas, certo? Aumentando assim a energia, as moléculas também vão ficar mais agitadas, havendo um possível aumento do choque entre as moléculas. A gente pode verificar aqui no exemplo 1 que há uma agitação mais moderada com uma determinada temperatura. Agora, no exemplo 2 aqui, aumentando a temperatura, aumenta a agitação da molécula. E no terceiro termômetro, tem uma temperatura ainda maior. Então, a gente pode verificar que a agitação das moléculas é maior, havendo assim uma probabilidade de choque mais efetivo. Então, há uma probabilidade de que essas moléculas elas se choquem mais facilmente. Aqui, ó. Aumentar a temperatura sempre acarreta um aumento da velocidade das reações. E segundo a teoria das colisões, aumenta a probabilidade das moléculas reagirem e, consequentemente, aumentando a velocidade da reação. Então, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Acontece também o inverso. Se você diminuir a temperatura, a velocidade da reação vai ser menor. É o que acontece quando a gente coloca os alimentos na geladeira ou no freezer. O que a gente quer qual é o intuito de colocar o alimento na geladeira ou no freezer? É retardar o amadurecimento ou a questão de estragar o alimento, né? A decomposição do alimento. Então, se você coloca uma banana na geladeira, ela vai demorar um tempo maior para madurar, para apodrecer, do que se você deixar em temperatura ambiente, certo? A mesma coisa se você quer um alimento cozido, você tem que aumentar a temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Aqui a superfície de contato. Bem, como eu tinha comentado antes, para haver uma reação, é preciso que haja o contato entre os dois reagentes. Então, aqui, ó, quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas reagindo, maior o número das colisões eficazes e aumenta, assim, consequentemente, a velocidade da reação. O que acontece? Quanto mais fragmentado estiver o sólido, maior será a quantidade de partículas que vão entrar em contato. E isso aumenta a probabilidade de que ocorram os choques efetivos, certo? Então, assim vai aumentar a velocidade da reação. É a mesma coisa que a gente verifica quando tem aqueles sais de frutas para má digestão, né? Então, eles vêm em forma de sachê, que vem em pó.
É diferente de você tomar um comprimido. O sachê, até nos anunciados das propagandas, fala alívio rápido, rápida, rápida absorção. Então, você vai ter o seu organismo ele vai absorver mais rapidamente, fazendo com que o alívio chegue até o organismo, certo? Diferente de você é, consumir um comprimido, vai demorar um tempo maior. Aqui temos o exemplo da carne. A carne ela é digerida mais facilmente quando mastigada do que ela em pedaços, ela inteira. Se você engolir a carne em pedaços, a digestão no organismo vai ser bem mais lenta. Então, por isso que muitos especialistas, eles indicam uma mastigação mais profunda para que o organismo ele tenha facilidade de absorção desse alimento. Agora aqui o outro exemplo. Os gravetos queimam mais facilmente do que um pedaço de madeira. Por quê? E que tenham a mesma massa, né? Por quê? Porque o graveto ele vai ter maior superfície de contato do que se fosse uma madeira inteira. Agora a concentração dos reagentes. Olha, a concentração dos reagentes é a relação entre a quantidade de soluto e de solvente presentes em uma substância. Então, se aumentar a concentração dos reagentes, aumenta o número de moléculas dos reagentes, aumentando assim o número de colisões entre elas. Então, se tem um recipiente no qual você vai adicionar uma concentração maior de soluto no solvente, e você vai adicionando, então a concentração vai ser maior. Maior vai ser a colisão entre essas moléculas, certo? Aqui ó, nós temos o exemplo. Se você adicionar uma quantidade X de, de um reagente, a colisão pode acontecer, mas vai ser menor se você vai ser menor do que se você adicionar 2x desse mesmo reagente, que é o segundo caso. Então, há uma probabilidade de colisão bem maior e aumentando assim a velocidade da reação. Aqui nós temos o exemplo também. A velocidade da reação é proporcional à concentração molares dos reagentes, certo? Agora, o catalisador. A gente tem que verificar as características dele. É uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumida durante o processo. O que acontece? O que quer dizer esse sem ser consumida durante o processo? Quer dizer que quando tiver o produto, o catalisador ele vai sair por inteiro. Ele não vai ser consumido e virar produto, certo? Aqui nós temos algumas características. Diminui a energia de ativação, lembrando que a energia de ativação é energia necessária para que uma reação ocorra. E aumenta a velocidade da reação. Aqui ó, nós temos um exemplo, energia de ativação, energia versus o caminho da reação. Então, o reagente ele está aqui, né? Ele, sem o catalisador, você pode ver que a energia de ativação é bem maior. Com o catalisador, diminui a energia de ativação. Então, a energia de ativação é o quê? É a energia necessária para que ocorra uma reação. Então, ele é reagente, passa pela energia de ativação para virar produto. Então, se você diminuir essa energia de ativação, consequentemente, você vai diminuir o tempo necessário para que essa reação ocorra, aumentando assim, né, a velocidade da reação, certo? Então, a velocidade da reação vai ser maior, por quê? Porque reduziu o tempo, reduziu a energia de ativação.
Acelera a reação, mas não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Foi o que eu comentei. Esse catalisador, lá no final da reação, ele vai sair por inteiro, ele não vai ser consumido para virar produto, certo? Ele não vai influenciar no produto final, vai influenciar apenas na velocidade da reação. Não altera a quantidade do produto, certo? E ele também não vai alterar a variação da entalpia. A gente pode usar como exemplo aqui, no catalisador, a questão de um bombril, uma bucha de aço. Ela tem o processo natural de enferrujar, né, oxidar. Isso em temperatura ambiente, sem umidade. Agora, se você adiciona umidade da água quando vai utilizar na pia, no processo doméstico, acelera o processo de ferrugem. Então, com um dia, 2 dias, você já vê que se você não utilizar com frequência, você vai perceber aquele bombril ele vai estar completamente tomado pelo ferrugem. Então, a água serve como um catalisador para essa bucha de aço, para esse bombril. A luz. Por que que a luz influencia? Algumas reações químicas ocorrem com maior velocidade quando estão na presença de luz. A luz influencia na velocidade das reações porque é uma energia, né? Em forma de onda eletromagnética, que ajuda a quebrar as barreiras da energia de ativação. Influencia não é um catalisador, tá? Há uma diferença. A luz é um processo que facilita também, que auxilia na reação, mas não é um catalisador. Aqui, ó, por exemplo, a fotossíntese. A energia solar influencia e a fotossíntese realizada pelas plantas é um tipo de reação que é influenciada diretamente na presença da luz, certo? Agora, um outro exemplo são as águas oxigenadas. A gente pode perceber que elas vêm sempre em frascos foscos e é recomendado deixar em ambientes frescos e que escuros, né? Que não tomam muita iluminação e nem de altas temperaturas. Olha, a água oxigenada se decompõe mais facilmente quando está exposta à luz. O que que acontece? Há a liberação de O2, né, de gás oxigênio. Então é isso, pessoal, a nossa explicação sobre os fatores que influenciam nas reações químicas. A gente pode verificar que são vários, né, e que quando for realizar algum procedimento químico, tem que levar em consideração todos esses fatores, para que não haja uma alteração indesejada na sua reação. Pessoal, esse é o experimento do fator que influencia na questão da temperatura. Aqui temos 2 potes, um com água com temperatura ambiente e o outro com temperatura elevada. E 2 comprimidos de vitamina C efervescente. Iremos adicionar agora os 2 comprimidos e fechar os potes. Podemos perceber que a reação acontece mais rapidamente com a liberação do gás oxigênio no pote que está com água elevada. A liberação do gás oxigênio
podemos perceber de uma forma mais rápida. Por quê? Isso acontece porque o aumento da temperatura faz com que aumente também a agitação das moléculas. Essa agitação, ela cria uma probabilidade de que as moléculas tenham uma colisão mais efetiva, ou seja, de uma forma mais rápida. Podemos perceber que ainda há comprimido nesse pote, que tem a presença apenas de água, temperatura ambiente. No outro, já houve a diluição total do comprimido. Agora, com 2 potes, com a presença de água em temperatura ambiente, temos um comprimido efervescente inteiro e o outro em pedaços. Essa é a teoria do fator da superfície de contato. Agora vamos adicionar as duas vitaminas C ao mesmo tempo. Agora vamos adicionar em pó, pedaços e também o comprimido inteiro. Podemos perceber que a liberação do gás oxigênio acontece com mais rapidez no frasco em que há maior superfície de contato, ou o comprimido em pedaços, né? Já o outro ainda está tendo a reação. Podemos perceber algumas bolhas. Isso se dá por quê? Porque a superfície de contato, ela faz com que as moléculas tenham maior choque efetivo. Então, há maior interação durante a reação, fazendo com que a reação aconteça com uma velocidade maior. Podemos perceber que o primeiro, que foi triturado, o comprimido, já está diluído, praticamente não apresenta mais a presença de liberação de oxigênio, né, gás oxigênio. O outro ainda está, podemos ver, ó, acontecendo a liberação. Tá vendo várias bolinhas? Essa é a liberação do gás oxigênio. Agora vamos trabalhar o fator concentração. Temos nesse primeiro pote 2 comprimidos de vitamina C e no segundo apenas 1. Então iremos dobrar a concentração, né, em um dos potes. Vamos adicionar agora. Aqui podemos ver que o pote 1, ele está dissolvendo com a maior concentração e o pote 2 com a menor concentração. Está havendo uma maior liberação de gás oxigênio no pote 1, né? Isso se dá porque há uma relação entre a quantidade de soluto e de solventes presentes na substância. Se aumentarmos a concentração, como está acontecendo aqui, aumenta o número de reagentes, aumentando assim a velocidade da reação. Olha, podemos ver nos 2 potes a liberação do gás oxigênio, certo? Nos 2 potes, mas um está com uma velocidade maior e uma concentração até da coloração maior também. Isso se dá por conta do choque entre as moléculas. Há uma probabilidade maior de haver a colisão entre elas.